E aí, gente boa, tranquilo? Vamos para mais uma aula. Agora nós vamos para a aula sobre ângulos, ok? Roda a vinheta aí, a gente começa direto aí já falando o que é ângulo. Valeu, vamos lá! O que é o ângulo, ok? Então aqui, primeiramente, o ângulo é a reunião de duas semirretas que possuem a mesma origem, tá? Então olha só, pro lado de cá, eu vou fazer aqui uma colinha aqui para você, tá bom? Para você entender só o que é o ângulo. Deixa eu só apagar essa parte aqui, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, tá bom? Só para a gente ter espaço aqui. Então, olha só, do que a gente está falando ali? O ângulo é a reunião de duas semirretas que possuem a mesma origem. Então, vamos ver aqui do que a gente está falando, tá? Então, olha só, primeiramente, o que eu tenho que me atentar aqui? Olha só. Vamos fazer esse desenho aqui, ok? A reunião de duas semirretas com a mesma origem. Então, eu tenho uma mesma origem e dessa origem eu construo duas semirretas, tá? Posso marcar aqui um ponto, né? O ponto A, por exemplo. Aqui o outro ponto, ponto B. Esse ponto, que é a origem das duas semirretas, eu vou chamar de ponto O. Tranquilo? De modo que com essa construção nós obtemos aí as duas semirretas, né? Que a gente pode retirar um segmento de reta com uma mesma origem. Essa origem, gente, esse O aqui, a gente chama de quê? Esse O a gente chama de vértice, tá? É a origem, sim, é a origem, ok? Mas o nome mais específico é vértice, tá? Que é justamente o ponto que se encontram, né, o ponto de interseção dessas duas semirretas, tranquilo? E aí, o que acontece? Nós temos aí dois segmentos, né? Nós temos o segmento OA e nós temos o segmento OB, ok? Tanto o segmento AA quanto o segmento OB, ele tem um nome também, nós chamamos de lados, ok? Bom, e quem é o ângulo aí nessa história, né? Falei de lado, falei de vértice, mas não falei quem é o ângulo. Desenhei de acordo ali com a nossa definição, mas onde essa reunião de duas semirretas está aqui, olha. Bem aqui, tá? Aqui, ó. Vou chamar aqui de alfa, porque em geral nós chamamos ângulos com letras minúsculas do grego, tá? Alfa, beta, lambda, gama, teta, entre outras letras. Então tá aqui o ângulo alfa, tá? Vou colocar aqui que ele é o ângulo, ok? Ângulo alfa, que é justamente a região aí dessas duas, a reunião aí dessas duas semirretas aí com essa mesma origem. Bom, pessoal, além disso, tá? Além disso, o que eu preciso aqui só atentar rapidamente. Professor, eu não poderia considerar a região, essa parte externa aqui? Poderia considerar assim essa parte externa, mas no geral nós privilegiamos a área menor, tá? O menor ângulo, pelos problemas que nós encontraremos por diante, principalmente envolvendo figuras planas. Pensa num triângulo, pensa num quadrado, pensa num retângulo, num losango, e você vai perceber que a maioria dessas figuras planas possui ângulos mais ou menos com esse formato aqui, tá bom? De 90 graus ou menor do que 90 graus, tranquilo? Então, a gente vai entender melhor o que é 90 graus daqui a pouco, que eu ainda não falei, né? Mas a gente já sabe mais ou menos do nosso dia a dia, a gente vai construindo aqui gradativamente, tranquilo? Então, olha só, tá ali basicamente o que é o ângulo, tá bom, gente? Tá aqui o ângulo, o vértice e os lados. E aí, quem é o grau? O grau é a unidade de medida para o ângulo, tá? Nós utilizamos o grau para medir os ângulos, tá? Ou seja, tá? 1 grau corresponde a 360 avos da circunferência. E aqui está essa unidade de medida, tá? Que é correspondente aqui ao grau. 1 grau é 1 sobre 360 avos, ou seja, eu pego uma circunferência, pensa numa pizza aí, ok? Divido aí em 360 pedaços, um pedacinho daquela região ali corresponde a 1 grau, tá tranquilo? Então olha só, pessoal, nós não temos só o grau como única unidade de medida. Nós também temos submúltiplos que estão relacionados ao grau. Que submúltiplos são esses? São os segundos e são os minutos, que posteriormente nós vamos falar um pouquinho melhor, tá? Então, olha só, mais 1 grau corresponde a 60, esse tracinho aqui quer dizer minutos, tá? Então aqui, ó, minutos, tranquilo? Minutos. E esse tracinho aqui quer dizer, indica segundos, ok? Então, olha só, 60
minutos e 60 segundos. Ou seja, 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. A gente pode pensar grau ali como se fosse hora, só para ajudar a gente a memorizar. 1 hora não é 60 minutos? Então 1 grau, 60 minutos. 1 minuto não são 60 segundos? Então 1 minuto, 60 segundos, ok? E aí a hora ajuda a gente ali a fazer a relação com o grau. Tranquilo? Então é isso, gente, ó. O ângulo é isso. O ângulo é a reunião de duas semirretas que possuem a mesma origem, tá bom? E o grau é o quê? O grau, basicamente, é a unidade de medida do ângulo. E aí, o que mais a gente precisa saber aqui de importante? Agora, nós vamos falar a respeito dos ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para o primeiro quadro, ok? Tô apagando. Rapidinho aqui. Então, olha só. Os ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos lá. Os chamados também OPV, ok? OPV, ângulos opostos pelo vértice, tá? Quem são eles? Então, olha só, vamos aqui imaginar uma situação, tá? Temos aqui duas retas, podemos dizer que é reta R e reta S, tranquilo? Ó. Duas retas aqui, tranquilo? E aí nós temos aqui alguns ângulos, né? Podemos marcar esses 4 ângulos aqui, tranquilo? Esse, tá? Se bem que eu poderia marcar daqui até aqui, poderia fazer diversas possibilidades de marcação. Mas eu vou fazer uma marcação específica. Ó. Vou marcar esse daqui, tá? Ok? Esse daqui. E vou marcar em verde aqui, ó, esse daqui e esse daqui, ok? Então tá ali marcado. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Por quê? Porque aqui eu tenho a origem, né? Tranquilo? E aí, eu tenho, por exemplo, esse ângulo aqui. Ó, vou chamar isso aqui de A, B, aqui de C e aqui de D, tranquilo? Então, por exemplo, e aqui a origem de O, tá? Então, eu tenho, por exemplo, esse ângulo aqui, tranquilo? E aí, qual é uma outra forma que a gente tem de identificar o ângulo? A gente pode botar um alfa, beta, tá? Mas uma outra forma que eu tenho de identificar esse ângulo é assim, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo AOB. É uma forma de identificar esse ângulo aqui, ó. Ângulo AOB. Tranquilo? Aí, aqui eu diria o quê? Ângulo DOC. Aqui, ângulo BOC. E aí, a origem recebe esse acento circunflexo aqui para indicar que nesse ponto é onde está a origem do ângulo, tranquilo? Então, olha só. Bom, o que tem aqui de importante no ângulo oposto pelo vértice? É que os ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, gente, olha só. Se esse ângulo aqui mede alfa, em azul aqui mede alfa, esse ângulo aqui, o AOB, também vai ser igual a alfa, tranquilo? Se esse ângulo aqui mede beta, o que está oposto a ele pelo vértice terá a mesma medida. Também vai ser igual a beta. Ok? Então, olha só. Vamos lá, então, fazer uma construção do entendimento do que seja isso daqui. Na verdade, nós vamos basicamente agora fazer uma aplicação em exercícios, tá? Em exemplo. Então, vamos supor, aqui eu vou botar um exemplo aqui para você. Gosto de trabalhar com exemplo, né? Meus alunos sabem disso, que eu gosto de um exemplo, tá? Então, como exemplo aqui, tá? Calcule x. Aqui um exemplo bem simples. Calcule o valor de x, tá? Aí eu vou colocar aqui esse carinha aqui, essa reta aqui,
E aí eu vou dizer, ó, marcar esse ângulo aqui e marcar esse outro ângulo aqui, tá? Aí, digamos, esse ângulo aqui, ele mede x mais 60. X mais 60. E o outro ângulo, ele tem a medida de 3x menos 20. Ok? Então aqui é igual a x mais 60 e aqui 3x menos 20, ok? Eu quero saber o valor de x. Poxa, eu logo identifico que esses ângulos, eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu sei que 3x menos 20 é igual a x mais 60. O que vai acontecer, gente, essa equaçãozinha aqui do primeiro grau? Vai ficar aqui 3x menos x é igual a 60 mais 20. Ou seja, 3x menos x, 2x é igual a 60 mais 20, 80. Nesse caso, x é igual a 80 dividido por 2, x vale 40, tranquilo? Tá? Aí se a gente fizer aqui, ó, 3 vezes 40, 120, né? 120 menos 20 dá 100, né? E aqui, ó, 40 mais 60 também dá 100. A gente vê que dá certinho aqui com esse valor 40, tranquilo? Então, quando eles são opostos pelo vértice, isso quer dizer que eles são iguais, tranquilo? Eles têm a mesma medida. Bom, até agora eu não fiz demonstração de nada, tá? Mas nesse momento, agora eu faço questão de fazer uma demonstração aí, bem simples, de por que os ângulos opostos pelo vértice possuirão a mesma medida, tá? Então, olha só, primeiramente, para chegar nesse raciocínio, nós vamos começar construindo aqui com você a ideia do próprio ângulo, tá? Então, olha só, vem aqui comigo, ó, peguei a régua aqui para a gente construir, tá? Olha só, vem comigo, presta atenção, vamos lá. Primeiramente, a gente viu que 1 grau corresponde a 1 sobre 360 da circunferência. Então, se eu fizer aqui uma volta inteira correspondente a uma circunferência qualquer, uma volta inteira, isso aqui corresponde ao quê? A 360 graus, tranquilo? Então, olha só, se eu tô aqui nesse ponto aqui, ó, na sua direção, der um giro aqui, ó, de 360 graus, eu vou parar onde? Exatamente na mesma posição, né? Ou seja, dar uma volta de 360 na vida é girar e parar no mesmo lugar, tá? E aí o que acontece? Vamos lá. Esse é o chamado ângulo de uma volta. Em breve a gente vai falar um pouco melhor dele, tá? Mas olha só o seguinte, gente. Se aqui, por exemplo, ele é um ângulo de meia volta, vamos lá. Vamos pegar e vamos fazer, então, uma meia circunferência aqui, ok? Então, olha só. Vamos aqui fazer a nossa brincadeirinha, né? Saiu torto mesmo com régua, mas ok, vamos lá. Então, aqui, olha. Se eu fizer um giro daqui até aqui, poxa, cara, quanto vale daqui até aqui? Pô, daqui até aqui é chamado ângulo de meia volta ou meia lua. Então vai ser a metade do de cima, né? Que se tudo é 360, aqui vai ser metade. E metade vai ser o quê? 180 graus, tá? Então meia volta corresponde a 180 graus. Então o que é meia volta? Basicamente eu tá aqui, ó, meia volta, ó, parei aqui, ó, buf. Ok? Do lado oposto, tranquilo? Então isso aqui é 180 graus. Com isso daqui, a gente já consegue construir a ideia do ângulo oposto pelo vértice. Por que a gente já consegue construir? Vamos lá, gente. Vamos imaginar aqui essa situação aqui, olha. Eu tenho essa situação assim, ó. Tranquilo? Vou chamar esse camaradinho aqui de alfa. Tranquilo? Vou chamar o outro camaradinho ali de beta. Vou chamar o outro camaradinho aqui de teta. Tranquilo? Olha só, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse camarada aqui, alfa mais beta, quanto daria o ângulo alfa somado ao ângulo beta? Dá um meia-lua, não dá?
Concorda comigo? Se a meia-lua corresponde a 180 graus. Então ali, ó, alfa mais beta é igual a 180 graus, ok? Agora vamos dar uma olhada aqui, olha só. Olha aqui, ó. Se eu olhar para cá, perceba que θ mais beta também dá 180 graus, não dá? Porque aqui, ó, vai formar um outro meia-lua ali. Então, ó, θ mais beta é igual a 180 graus. Gente, a gente sabe que a gente só tem valor positivo aí, né? E o que acontece? Aqui, ó, se alfa mais beta é igual a 180 graus, caiu o piloto aqui, já já eu pego, delta mais beta é 180 graus e θ mais beta é igual a 180 graus, obviamente beta é igual a beta, tranquilo? Se beta é igual a beta, o que acontece? Isso vai forçar que a alfa seja igual a θ. Porque se eu somo esse valor a beta e dá 180, somo esse valor ao mesmo beta e dá 180, isso quer dizer que esses valores aqui, ó, eles obrigatoriamente são os mesmos valores, são iguais. Ou seja, alfa é igual a θ. Aí a gente demonstrou aí o que a gente queria, né? Que alfa é igual a θ. Ou seja, os ângulos opostos possuem a mesma medida, ok, Zé no Meia? Tranquilo, tranquilaço aí, né? Então vamos lá, olha aí, ó, tira a print aí da tela, pega aí a solução, ok? E aí vamos lá agora, vamos agora falar sobre uma outra situação aqui, né? A gente já sabe que os opostos, né, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. E aí eu vou dar um segundo exemplo aqui, porque eu falei dos opostos pelo vértice. Mas se eu não falar dos opostos pelo vértice? Se eu tiver uma situação assim, olha. Vamos lá, rapidinho. Se eu tiver uma outra questão. Se eu tiver assim, ó, por exemplo. Aqui mede 3x. E aqui mede 2x. E agora eu quero saber quanto é o valor de x. Vou botar aqui, ó. Calcule x, tá? Calculando x. Reticências, tá? Vamos calcular x aqui nesse caso aqui. Perceba que eu não tenho opostos pelo vértice, né? Um está ali do lado do outro, tá? Não são opostos pelo vértice. Se aqui fosse oposto, a gente bastaria dizer que esse aqui era igual àquele dali. Mas não são, tá um do lado do outro. Mas o que eu sei aqui, gente, é que se eu olhar para esses dois ângulos aqui e pensar na soma deles, formam meia-lua. Da mesma forma que a gente fez aqui para demonstrar. Então, formando aqui o meia-lua, o que acontece? Eu tenho 180 graus. Ou seja, 3x mais 2x, né, a soma desses dois ângulos, resulta no valor de 180 graus, tranquilo? Aí basta somar 3x mais 2x, 5x igual a 180 graus. Ou seja, o x é igual a 180 graus dividido por 5. 180 dividido por 5, a gente fazendo a divisão, dá 36, ok? Então, aquele valor ali corresponde a 36 graus, tranquilo? Se você vier aqui fazer a continha, você vai ver quanto vale cada um, né? 2 vezes aqui o 36, seria aí 64, né? E 3 vezes 36, você faz a continha aí, tá bom? Ok, gente? Então, falamos aqui sobre os ângulos, tá? Definimos aqui o que é ângulo, ou seja, é aquela região ali formada pela reunião ali de duas semirretas, tá? Vimos aqui o grau, né? Que o grau é a unidade de medida dos ângulos. Vimos quanto é que vale uma volta, meia volta. A gente vai falar um pouco melhor disso posteriormente. E vimos aqui os ângulos opostos pelo vértice, aqui como é que funciona. Fizemos até uma rápida demonstração aqui dessa questão, ok? Então, ó, valeu, pessoal. Tamo junto. Um prazer inenarrável estar com você. Gratidão. Namastê. Até a próxima.